Bom dia, nono ano. Vamos dar continuidade falando agora de produto cartesiano. Esse conteúdo está na página 68 do livro. Tá? Considere os conjuntos A igual a 1 e 2 e B igual a 3, 5 e 7. Denominamos produto cartesiano o conjunto de todos os pares x e y, tais que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B, indicado pela expressão A vezes B. Isso aqui não é uma multiplicação, é uma relação entre elementos, tá? Simbolicamente, representamos da seguinte maneira. A relação B é igual a x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, vamos para cá. Podemos representar o produto cartesiano por outros meios, tá? Vamos ver primeiro o diagrama de flechas. Em cada par ordenado de A em relação a B, uma flecha parte do primeiro elemento e atinge o segundo elemento, estabelecendo a relação entre eles. Então, ó, a relação entre A e B. O 1 pode fazer par com 3, 5 ou 7. O 2 pode fazer par com 3, com 5 ou 7. Está aqui, ó, conjunto dos pares ordenados, 1 e 3, 1 e 5, 1 e 7, 2 e 3, 2 e 5, 2 e 7. Outra forma é o gráfico cartesiano. Nós vamos colocar os dois eixos, tá? O eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. E vamos marcar. Vejam aqui. 1 do x com 3 do y. 1 do x com 5 do y. 1 do x com 7 do y. 2 do x com 3 do y. 2 do x com 5 do y. 2 do x com 7 do y, tá? Então, ó, considerando os conjuntos A, 1 e 2 e B, 3, 5 e 7, nós podemos ter as seguintes relações. A relação de B com A. Então, B vai ser o valor de x e A vai ser o valor de y. Então, pode ser 3 com 1, 3 com 2, 5 com 1, 5 com 2, 7 com 1 ou 7 com 2. A relação de A com A, então, vai ser a relação dos elementos de A com os elementos de A. Por enquanto, tranquilo, né? Só teoria. Então, vamos lá. A relação dos elementos de A com os elementos de A. 1 com 1 ou 1 com 2. 2 com 1 ou 2 com 2. Agora, a relação dos elementos de B com os elementos de B. 3 com 3, 3 com 5, 3 com 7. 5 com 3, 5 com 5, 5 com 7. 7 com 3, 7 com 5 ou 7 com 7. O produto cartesiano de dois conjuntos A e B são todos os pares ordenados x e y, sendo que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então, vamos. Um par ordenado é formado pelos valores de x e y agrupados, os quais determinam pontos no plano cartesiano. A coordenada x, y indica que os valores de x estão atribuídos à abscissa, que é o eixo x, e os valores de y à ordenada, que é o eixo y. Produto cartesiano é a multiplicação entre pares ordenados envolvendo conjuntos distintos. Por exemplo, temos o conjunto A formado pelos seguintes elementos, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B formado pelos elementos 2 e 3. O produto entre eles será o resultado da relação de A com B, considerando que nos pares ordenados formados pelo produto, a ordem seja a seguinte. A relação é de A com B, então A assume os valores de x e B os valores de y. Aqui a relação é de B com A, então o B assume os valores de x e A assume os valores de y. Então, a relação de A
com B é diferente da relação de B com A, tá? Vamos colocar isso em prática. Sejam os conjuntos A e B, encontre os pares ordenados do conjunto A em relação a B. Então, ó, podemos fazer montando o diagrama de flechas, fica mais fácil de fazer sem errar, tá? Então, ó, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 3, 3 com 4, tá? Então, ó, x e y, a relação de A sobre B é igual a x e y, tal que x pertence a A e y a B, tá bom? Vamos nesse aqui. Vamos tomar como exemplo os seguintes conjuntos. O produto cartesiano de A por B, representado por A em relação a B, é igual a 1 com 2, 1 com 4, 1 com 6. 2 com 2, 2 com 4, 2 com 6. 3 com 2, 3 com 4, 3 com 6. Montamos todos os pares. Pode ser feito também pelo diagrama de flechas, pelo plano cartesiano. Também podemos representar, ó, a relação de A por B é igual a x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Ok? Plano cartesiano. Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum, tá? Então, ó, como fazer? Para localizar pontos num plano cartesiano, devemos saber que a linha vertical chama-se eixo das ordenadas e a linha horizontal, eixo das abscissas. Quando nós traçamos, quando nós cruzamos esses dois eixos, nós dividimos em 4 partes, que são os quadrantes. Então, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, ó, os eixos são duas retas numéricas. Onde eles se cruzam é o ponto zero. À direita da reta, positivos. À esquerda da reta, negativos. Esse eixo aqui é como se fosse uma reta que a gente virou um pouquinho. Então, ó, para cima, positivo, para baixo, negativo. As coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais, entre parênteses, os quais são chamados de elementos. Então, vejam bem, aqui pode ser decimal, pode ser fração, tá? Pode ser inteiro, positivo, negativo, todos eles fazem parte dos números racionais. Então, vejam aqui. O ponto A vai ser o quê? 4 em x e 7 em y. Então, ó, aqui, ó, 4 de x com 7 de y, ó, ponto A. O B, 8 de x e menos 9 de y, então, ó, 8 de x com menos 9 de y, e assim sucessivamente. Aqui, ó, em quais quadrantes estão localizados os pontos? Os dois não são negativos, então, ó, negativo aqui, ele está no terceiro quadrante. Na B, os dois não são positivos, então, ó, positivo de x, positivo de y, vai estar aqui, primeiro. Os dois são positivos, também vai estar aqui. 8 de x, ó, positivo, com menos 7 de y, vai estar aqui no quarto quadrante. 9 menos 3 também no quarto quadrante. Para fixar esses conteúdos, vocês vão fazer os exercícios 1 a 7 das páginas 74 e 75 do livro.